espírito, corpo e alma, não só o físico. E isso talvez tenha tocado bastante o pessoal do Grupo Fazer o Bem, né? E é que eu tô para isso. Então a gente vai falar uma palestra agora sobre por que o brincar é um grande fator de saúde na criança. Vou ver se dá certo, tá, André? Não tá. Eu não estou podendo. Não? Ah, então peraí, Não. tu vai ver Não estou agora que acho podendo. que tá certo. Vê aí. Agora sim. Aquele probleminha, lembra? Aqui pra Tudo mim bem tá, aí? pra mim tá tudo certo, pra você aí. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Então, o pessoal sabe que eu não é o símbolo do Batman tá aí, mas é que eu adoro Batman, né? Eu falo que eu tenho 52 anos de idade cronológica, mas 15 mental, né? Então, para mim, essa aula é uma verdadeira brincadeira também. Vamos lá. Então, por que que eu escolhi essa importância do brincar como um fator de salutogênese na criança? Tá bom? Vamos lá. Porque em 2017, né, na medicina alopática, na Sociedade Americana de Pediatria, um pediatra fez um trabalho, tem esse QR Code, quem quiser aprofundar mais nisso, ele fala que a brincadeira, a força desse brincar, né? O que ela ajuda no desenvolvimento dessa criança, tanto o que vocês gostam muito, né, de psicomotricidade, de aprendizagem, de desenvolvimento neuropsicomotor, tá? Então, é um artigo que está sedimentando um pouquinho essa aula, porque essa aula é muito embasada nos meus conhecimentos antroposóficos, e esse artigo veio sedimentar o que eu vou falar hoje, tá bom? Vou mexer aqui. Bom, por que eu coloquei essa figura? Porque, assim, para a gente ser um adulto feliz, realizado, como é que a gente foi na infância? Será que a gente brincou? Eu até trouxe uma frase em homenagem ao André e ao grupo Fazer o Bem, eu vou ler aqui. Toda criança brincando mostra-se envolvida, concentrada, séria, alegre e leve. E ainda mais importante, nunca precisa ser recompensada para ativar-se. Não precisamos prometer-lhe nada, prêmio algum para que brinque. Seria possível que essas características inerentes à atividade própria da criança pudessem permear todas as ações humanas no transcurso da vida? Quer dizer o quê? Estou querendo dizer que não existe, resumidamente, que não existe coisa mais séria para a criança do que brincar. E se a criança brinca, ela, quando for um adulto, ela vai exercer a sua profissão ou a sua atividade, ou eu vou até ser um pouquinho mais profundo, até o seu processo kármico de vida, como se fosse uma verdadeira brincadeira. Então, aonde está as nossas bases de hoje, né? Como se a gente é um pouquinho feliz. É lá na infância, se a gente brincou bastante. Tá legal? E a gente começa a brincar, a gente vai se afastar um pouquinho, porque a gente vai dar uma visão global disso, né? Essa é uma ótica que eu coloquei, porque é uma experiência de vida de 20 anos de medicina. O que deixa o ser humano equilibrado? Né? O que equilibra esse ser humano a ser saudável? Porque quando a gente está doente, a gente está desequilibrado. E o que faz a gente ser equilibrado? São esses 5 movimentos básicos, né? E a alimentação, comemos bem, somos o que comemos. Se a gente come muita porcaria, isso atrapalha, vocês já sabem. O sono, né? O sono é muito variável de pessoa para pessoa, mas o Steiner, esse é o fundador da antroposofia, ele fala em alguns artigos que nunca devemos ir dormir no mesmo dia que a gente deve acordar.
o sono, dentro do olhar antroposófico, ele tem um fundamento muito mais importante quando a gente tem essa consciência que a gente fala consciência de vigília. A consciência de sono para a gente é muito mais importante também, tá? O movimento, que é se movimentar, por exemplo, o adulto, para ter não ter uma vida sedentária, ele precisa fazer uma atividade física. E atividade física, eu falo que não é ficar 3 horas na academia, até andar, né, 3 vezes, 4 vezes por semana, em torno de 40 minutos a 60 minutos, já é uma boa atividade cardiorrespiratória, tá bom? E o que também equilibra é essa atitude dos pais e adultos. Se eu falo assim, se eu tenho pais, principalmente a mãe, que é a mamãe aí, até a criança aos 7 anos que a gente vai discorrer nessa palestra, se eu tenho uma mãe Dalai Lama, o meu filho é um Buda. E se eu tenho uma mãe estressada, o meu filho vai viver em curto-circuito, tá? Para que a gente use o menos de medicamento possível. O que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas se alimentam mal, comem mal, né? Dormem mal, não têm vontade de fazer nada e são estressadas. Aí tomam um ansiolítico, um antidepressivo, perdão, e para ver se come melhor, dorme melhor, vai ter vontade de fazer alguma coisa e fica mais calmo, né? Será que se a gente começar a se reeducar de forma alimentar, começar a ter um ritmo melhor durante o dia, para a gente poder dormir mais cedo e acordar mais cedo, ter uma regularidade nessa atividade física e da criança é o brincar, e o brincar seria se movimentar, né? Não ficar brincando só em videogame e smartphone, essas coisas, isso não é brincar, isso é passar tempo, é se distrair, isso não é brincar, tá? E se abarcar esses pais, tranquilizar esses pais, eu acho que eu ajudo nesse processo de salutogênese e promoção de saúde da criança e também dos pais em conjunto, tá? Então, a gente vai falar. Então, por isso que eu falei, coloquei esses 5 pontos que o brincar está nisso. Ele faz parte de equilíbrio, de salutogênese dessa criança. Eu vou falar assim, às vezes a gente fala assim, a gente acorda às 6, almoça meio-dia, janta às 18, vai dormir 9, 10 horas da noite. Isso é rotina. E rotina é diferente de ritmo. Ritmo, para a criança, às vezes a criança não sabe de horário. Então, se a criança tiver uma percepção, por exemplo, o primeiro ritmo que eu dou para uma criança, quando a criança nasce, eu falo para a mamãe assim, olha, vamos dar o banho no final da tarde e início da noite, porque você vai dar o banho, a criança vai ficar relaxadinha, você vai dar o peito, ela vai ficar relaxada, ela vai ter um ritmo do sono mais efetivo durante a noite. Para quê? Ela tem o ciclo do dia e da noite, porque existem os hormônios que seguem esse ritmo, os hormônios que fala circadianos, né? Então, a criança não sabe desse horário. Se eu criar assim, olha, a criança já vai tomar o banho, já vai tomar vai pegar o peito da mamãe, vai se amamentar e ela vai dormir, né? A gente vai fazendo isso. Já no 4º mês, eu começo a introduzir os alimentos em determinados horários. Então, a criança vai se acomodando com isso, com as atitudes dessa mãe, desses pais, ela vai começando a ficar segura. Por quê? O que eu for fazer no momento seguinte, eu já sei, isso me dá segurança. O exemplo que eu dou para vocês, lógico que aqui a pandemia está atrapalhando bastante, é assim, eu trabalho no mês de junho, no 5º dia útil de julho, cai o dinheiro na minha conta e eu pago minhas contas e tenho eu faço os meus, como é que fala? Eu faço as minhas comprinhas, essas coisas todas. Mas se eu não trabalho, o dinheiro não cai. Isso me estressa. Então, particularmente, a gente transformando isso para a criança, se a criança não tem ritmo, tá? Os pais eu vou dar um exemplo, os pais com crianças com transtorno de espectro autista sabem que tem que ter
uma certa rotina, não falo nem rotina, mas esse ritmo, né, eles já embutem dentro deles, isso deixa eles mais seguros. Acho que a gente tem que pensar por aí, tá? E esse ritmo traz essa segurança para a criança. E o que está embutido nesse ritmo? Alimentação, sono, brincar e atitude de alma desses pais. Tudo bem? Bom, eu vou começar com esse desenho, porque o brincar começa aí. Esse é um desenho que foi feito pelo meu sobrinho, filho do meu compadre chamado Ronaldo da Luciana. E o Lucas, ele é o filho do meio, ele desenhou a chegada do mais novo, do Tiago. Vocês podem ver, basicamente aqui, ó, ele chegando, descendo uma escada lá do céu. E a criança tem esse conhecimento. Da onde será que ela tirou isso? Sem neurosensorizar essa criança. Ah, seu filho, seu irmãozinho veio lá do céu, mas como a criança desenhou isso aqui? Né? Para vocês poderem entender que quando a criança vem, se vocês acreditarem nisso, mas esse olhar antroposófico, quando a criança vem para a Terra, ela vem encarnado através de um ventre materno e nasce, ela traz com ela, dentro dela, dentro dessa alminha, uma fantasia. E essa fantasia é cósmica. A gente não sabe, é uma bagagem, até vou aprofundar um pouquinho mais, talvez seja uma bagagem de outras vidas. Então, é uma coisa que quando a gente observa a criança brincando, a gente está observando talvez uma coisa muito, muito sagrada. Por isso que nessa fantasia cósmica, que é cósmica, não é do cosmos que a gente fala, eu gostaria que vocês estão aí, em crianças pequenas, evitassem o máximo de usarem meios eletrônicos para essas crianças, né? Smartphone, tablet, televisão, porque a imagem vem pronta. E a criança precisa criar essa imagem dentro dela. Eu vou dar um exemplo assim. Quando surgiu a televisão nos Estados Unidos, os americanos fizeram um estudo dessa geração que viveu a televisão e quando tiveram 15 anos, né, eles fizeram um estudo para ver como estava o consumo de droga. E o consumo de droga aumentou de uma forma assim, não de progressão aritmética, mas de uma progressão geométrica. Porque uma das coisas que faz a adolescência ser suportada é a fantasia que eles veem lá de trás. E se a fantasia é assassinada por imagens dessas televisões, eles não têm esse poder. E por isso que eles precisam de uma certa fuga dessa consciência tão chata aqui na Terra. E o que faz eles suportarem adolescências é a fantasia. Mas dentro do nosso olhar, dentro lá, na infância, na primeira infância, essa fantasia é uma coisa muito sagrada. Por que isso? Porque essa fantasia, gente, vai levar à criatividade. Se eu dou coisa pronta para ele, essa criatividade não é aflorada, tá? Porque e se isso não surge a inteligência de forma plena. E eu não digo só a inteligência de adquirir conhecimentos, mas até uma inteligência de vida. Numa das lives que eu fiz, eu até comentei assim, será que muitos profissionais de saúde estão indo, né, combater o Covid-19, tratando os seus pacientes sem medo, mas por causa disso, dessa inteligência, que isso, se eu tomar muito cuidado, se eu alimentar bem, ter essa coragem também de cuidar desses pacientes, será que não vem daí? Então, o brincar, para mim, é uma coisa muito mais ampla do que só mexer com um carrinho ou com boneca, tá?
Então, esse brincar, a gente vai ver que está muito, muito, muito presente no primeiro setênio dessa criança. O primeiro setênio é importante porque dentro do nosso olhar antroposófico, dentro dos corpos suprassensíveis, né, que a gente fala, existe o corpo etérico. E esse corpo etérico, ele ajuda também, o sinônimo desse corpo etérico é corpo vital, de vida. Ele ajuda a formação desses órgãos, tá? Essa formação. E também é o corpo da memória. E se esse corpo da memória vai estar tão presente no primeiro setênio, ele vai carregar essa memória do quê? Desse brincar, o resto da vida. Porque quando esse corpo vital ele está pronto, ele vem para a cabeça. Então, se ele traz toda a bagagem dessa brincadeira, ela vai ficar armazenada aqui em cima. Para que isso leve essa criança dentro lá da sua fase adulta, como eu falei antes, como uma verdadeira brincadeira. Exercer a sua profissão, exercer os desafios da vida com muito mais alegria, né? E o brincar, gente, não é um fenômeno assim tão evidente, né? Não é assim muito óbvio. Às vezes até brinco que a criança ela quer brincar, não é o brinquedo. É muito comum aquela tirinha, né? Que você oferece, dá um presente embrulhado para essa criança, ela começa a rasgar o papel, o brinquedo é maravilhoso, ela não quer saber do brinquedo, ela quer saber do papel, porque ela vai amassar aquele papel, ela vai espentar aquele barulho. Às vezes ela nem quer saber muito do brinquedo, tá bom? Então, nesse brincar, por que ela é importante também nesse desenvolvimento desse ser humano? Porque ela vai se reconhecer também como ser humano. Porque no início, até os 3 anos de vida, ela acha que ela, papai e mamãe é a mesma coisa. Mas conforme ela vai brincando, ela vai se reconhecendo como algo diferente deles, né? Ela vai se descobrindo, né? No tocar onde dói, né? De correr, na terra, na areia, do frio, do quente, né? O que a gente fala, os sentidos, e vão compreendendo e vão construindo o seu mundo. Então, assim, por isso que o brincar, ele não deve ser tolhido, né? A gente fala assim, quando brincar tem que ser livre, é lógico que aqui o espaço tem que ser amplo, na medida do possível. Os brinquedos, que a gente recomenda é de material mais natural possível, né? Não plástico, borracha, mas quem mexe na piscina tem que ter isso hoje em dia para uma segurança em relação a não transmitir doenças, né? Mas assim, quanto mais natural for esse brinquedo, melhor. E o que a gente recomenda? Pano, as bonecas de pano e madeira, porque a madeira, cada toque que a criança está num pedaço de madeira, ela tem um sentido diferente. Tá? Um é mais áspero, outro é mais liso, enquanto que o plástico, a borracha, é uma superfície só. Tá? E através desse brincar, que ela vai se reconhecendo, vai descobrindo, vai compreendendo esse vínculo que ela tem com esse mundo, né? Ela vai através de experimentar, você vai ver que essa experimentação é muito maior quando a criança experimenta esse mundo através da boca, da mão, do pé, do contato com o corpo, geralmente até os 3 anos de idade. A imaginação é muito mais, a imagem em ação, né, que a gente fala, é muito mais presente na criança dos 3 até os 5 anos de idade, né? Para que essa fantasia e essa construção dessa brincadeira seja muito maior dos 5 até os 7. Bom, então eu gosto de dividir esse brincar no desenvolvimento da criança em 3 fases. Da criança do 0 até os 3 anos, dos 3 até os 5 e dos 5 até os 7, para ficar mais fácil. Da criança do 0 até os 3, né? Ela ainda não tem uma coisa muito apurada, muito fina na mão. Então, elas começam o que é um movimento mais grosseiro e ainda bem é uma coisa muito mais
vou falar para você um rascunho, né? Não é uma coisa tão pontual assim. Elas vão experimentando esse mundo. Elas vão empurrando. E aí vem a panelinha do André, que a criança vai lá na cozinha, ó. Então, nesse bater, o que a criança faz? Ela faz esse barulho, pega a madeira, ela cheira, ela lambe, ela vai experimentando. Por quê? Ela pega, faz isso, porque ela quer pegar esse mundo e trazer para ela. É uma percepção interior. Isso que eu quero que vocês guardem esses gestos. Trazer tudo que ela vai experimentando, ela vai trazendo para ela, tá? E nesse trazer para ela, por isso que eu falo que até os 3 anos existe uma dicotomia, uma polaridade, porque a criança ela não sabe que ela é um indivíduo ainda, mas tudo é dela. Ela quer experimentar, trazer tudo para ela. Por isso que a criança até os 3 anos é muito egoísta, tá? E aí, o brincar também é uma coisa ainda que eu falei muito grosseira, né? Uma cadeira, ela pode virar uma casa, um barco, um carro, né? Uma cabaninha. Então, assim, ainda não é uma coisa muito refinada. E ainda bem que é assim. Porque um paralelo que eu faço no início da vida, a nossa visão é muito borrada. Para que ela seja borrada? Porque ela aprenda a focar. Então, nesse brincar, é uma coisa muito ainda grosseira, né? Por isso que eu falo que assim, uma cadeira pode virar várias coisas, mas conforme ela vai se desenvolvendo, a coisa vai ficando mais afinada, mais fina no sentido, tá? Então é isso. Ela é egoísta, né? A Bu é um exemplo, né? O monstrinho é dela. Tá joia? E da criança dos 3 até os 5, né? Ela já se percebeu no mundo, né? Até no desenvolvimento da criança, uma particularidade muito importante dos 3 anos é que a criança começa a pensar dentro desse desenvolvimento de alma. Então surge o eu, e quando surge esse eu, o que é surgir esse eu? É eu me reconhecer como um indivíduo. Se eu tenho um indivíduo, eu sou indivíduo, então tenho outro. Então ela pode reconhecer o outro. É engraçado também, no desenvolvimento da fala, ela começa lá a balbuciar, a linguagem ainda é muito global, muito cósmica ainda, você pode ver que às vezes o balbucio, se a gente pegar várias crianças do mundo inteiro, elas balbuciam do mesmo jeito, depois elas vão aprendendo a língua materna, né? Elas vão se afilando, né? Vão ficando mais pontuais. E nesse reconhecimento desse eu, do linguajar materno, começa o quê? Eu começo a reconhecer o mundo. E nessa fase dos 3 até os 5 anos, existem 2 coisas muito importantes que a criança, no brincar, as pessoas podem perceber. Uma é o surgimento dos amigos imaginários. O professor Reinaldo uma vez já me falou de uma criança com síndrome de Down que ele cuidava, que no cantinho ele ficava ali conversando, né? A criança conversa com todo mundo. Eu, do meu ponto de vista mais esotérico da antroposofia, eu acho que eles conversam ainda com o anjo da guarda. Também é uma coisa sagrada. Mas surge esse amigo imaginário. E também dos 3 aos 5 anos, quando eu começo a reconhecer o outro, então eu vejo que papai e mamãe são diferentes de mim, eu falo que uma coisa que é fantástica, que é a imitação sadia dos pais. Então, se eu tenho uma menina, a menina quer colocar o sapato da mamãe, usar a bolsa da mamãe, né? Ela quer colocar o batom da mamãe, a maquiagem da mamãe, o menino quer usar, às vezes, o short do papai, torcer pelo mesmo time do que o pai, também tem isso. E uma das coisas daquela panelinha que estava aqui, né, brincando, ela começa a refinar, porque um exemplo que eu falo que a mãe começa a fazer um bolo,
E ela começa a imitar essa mãe fazendo o bolo. E tem aquela coisa assim, quem quer, quem quer? Ela começa a querer dividir, né? Ela começa a ir para o mundo. Antes, o mundo vinha para ela. Agora ela está indo para o mundo. Tá bom, gente? Ela começa a dividir. Então, dos 3 aos 5 anos, eu começo a ter, eu me reconheço como um indivíduo, e se eu reconheço como indivíduo, os outros são diferentes de mim. Por isso que existe você agora. Deu para vocês entenderem? E é o Calvin, a tiragem mais fantástica é o Calvin e o Haroldo, né? Vocês podem ver várias tiragens. Quando a mamãe está por perto, o Tigrão vira um boneco. Mas quando a mamãe não está por perto, o Calvin fica conversando com o Haroldo. Tá? Da criança dos 5 até os 7 anos, existe, a gente fala, a criança ela meio que dá uma parada, ela se cansa. E ela começa a pensar, o que eu faço agora? E até eu falo para os pais que vai existir este momento, e eu falo assim, não fique preocupado. Parece que a criança, às vezes, tem umas mães que são mais somáticas, né? Acha que a criança está tendo um quadro depressivo. Não, ela está tendo esse leve tédio, mas isso passa. Se isso passa, isso é normal, não precisa tratar. Legal? E aquele brincar, que era uma coisa muito mais grosseira, por exemplo, lá nos 3 anos, um cabo de vassoura já virava uma vara de pescar, um cavalo. Nessa fase, a brincadeira ela é muito mais refinada. Aquele cabo de vassoura não serve agora como uma vara de pescar. A vara de pescar tem que ser fininha, tem que imitar a realidade, tá? E o que é muito interessante nessa fase, além de se planejar, é que as crianças planejam muito mais do que brincam. Elas vão planejando assim, por exemplo, o exemplo da panela que eu já falei para vocês, que era assim, virou assim. E agora eu coloco num determinado local e falo aqui vai ser a cozinha, ali vai ser a sala, ali vai ser o quarto, né? É uma coisa muito mais elaborativa. E aí tem aquela brincadeira também que agora, do 0 até os 3, era somente eu. Dos 3 até os 5, eu e você, o amigo imaginário, a imitação dos pais, né? Agora, dos 5 até os 7, existem eu e nós, né? Aquela brincadeira, quem quer brincar de esconde-esconde, põe o dedo aqui, né? Então, existe um brincar mais coletivo. E isso no desenvolvimento da criança é muito importante, no que diz um pouquinho como essa criança vai lidar com a sociedade. Tá? É isso. Então, resumidamente, nesse desenvolvimento do brincar, a movimentação, a criança vai se movimentando, conhecendo esse espaço físico, tocando e percebendo esse mundo até os 3 anos. E esse momento, eu lembro que vocês é egocêntrico. É normal a criança, quando você tira uma coisa dela, ela chorar. Isso é normal, porque é dela. A gente sabe que não é dela, mas é dela. Tá? E dos 3 até os 5 anos, começa aquele poder imaginativo, a imaginação, a imagem e a ação. Então, eu começo a imitar a mamãe, eu acho que eu sou o papai trabalhando. Tá? E agora, nesse brincar dos 5 até os 7 anos, existe já uma coisa muito mais voltada para algo, um objetivo muito mais específico, né? Então, existe uma intencionalidade, existe uma representação. Vamos fazer aquele quadrinho porque vamos fazer um teatro. Então, esse aqui é o público, esse aqui é o palco, quem vão ser os atores. Existem muito disso, tá? É lógico que aqui, esse processo do brincar, dos 5 até os 7 anos, eles não se termina só aos 7 anos, eles tendem um pouco, né? Mais ou menos até os 9, 10 anos, tá? E em vista disso, eu sei que eu estou no grupo Fazer o Bem, muita honra.
E eu falo assim, como vocês lidam, como vocês não, como nós lidamos, que eu também lido também, né, com crianças com necessidades especiais, essa separação desse que eu fiz do brincar, talvez, assim, quando a gente tem um espectro autista que seja limítrofe, né, ele vai passar por essas fases. Um síndrome de Down também passa. Um pouquinho mais demorado, mas passa por essas fases. Do eu e você, eu e nós. Né? Ele vai passar por essas fases, um pouquinho mais demorado. Mas tem crianças, por exemplo, as crianças com paralisia cerebral, que não tem essa interação muito grande com o meio, e a gente tem que, desculpe fazer essas observações, a gente tem que fazer uma certa reverência, porque aquela criança, às vezes, com paralisia cerebral, que não se interage com o mundo, eu sempre falo que existe um espírito lá dentro e ele está querendo ensinar uma coisa para nós. Então, talvez nós temos que brincar com aquela criança. Então, as terapias, né? Muitas terapias, fisioterapia, terapia ocupacional, até as fonos que vão para essas crianças, elas têm que, é o nós brincando com essa criança. Ela já pula para essa fase. Tem algumas crianças com necessidades especiais que podem ficar só na primeira fase do eu, né? Por exemplo, algumas crianças com o exemplo que a gente está muito, né, do espectro autista, que são aqueles mais profundos, talvez eles não saiam da primeira fase, né? Outras podem chegar só até a segunda fase. Então, para a gente ver como a gente vai brincar com essa criança, que idade que ela está, como é que ela está se interagindo, para a gente poder ser mais objetivo no lidar com essa criança, tá? Então, como eu falei assim, o brincar, gente, como vem daquela inteligência cósmica, é uma atitude espontânea. É dela. Da onde ela traz isso? Eu acho que vem lá de trás, tá? Então, se eu falo, se esse adulto é feliz porque ela brincou muito na fase da infância, é porque ela aprendeu com ela mesma. E às vezes se brincar, como é muito dela, e agora vocês entenderam que vem lá de cima, talvez nem o papai, nem a mamãe, nem o professor pode ensinar para ela. É dela isso. Por isso que às vezes é muito sagrado esse brincar, por isso que eu valorizo muito. E o brincar também, dentro das nossas terapias, seja o que eu estava falando com o André, seja um link, um canal para que a gente possa atingir essa criança. Tá? Muito cuidado hoje em dia, para não cansarem vocês muito, né, com os brinquedos supérfluos, descartáveis, né? Plástico, muito barulho, muita luz, isso não é muito legal. Para que não mate, a gente não assassine aquela criatividade, aquela fantasia cósmica que a criança tem, legal? E também eu coloco nisso os videogames, os smartphones também, né? Os empobrecimientos dessas brincadeiras, porque para mim criança, se a gente for recordar na nossa infância, é brincar onde, né? Num espaço grande, com outras crianças, não alguém ficar lá gritando, colocando uma música que é muito de adulto para a criança ficar dançando hoje em dia nos bailes, nos buffets, um funk, né? Imitando os que são vídeo influencers, né? Que a criança vai para imitação, e a criança acaba pegando isso porque a criança é uma verdadeira esponja, a criança aprende muito rápido. Não tem criança, eu sempre falo para todos os pais que não subestimar a inteligência dessa criança, tá? Porque ela vê uma vez, ela já captou, tá? E nas escolas, quando a gente voltar, e quando a gente estava antes, né? Como o intervalo diminuiu, né? E essa diminuição do intervalo também prejudica as crianças, né? E hoje em dia, a gente vê que a gente está num mundo muito neurosensorial, né? Para extrapolar, às vezes tem pai e mãe que quer que essa criança faça MBA em Harvard. Então, além da escola, ela faz zilhões de atividades essas
curriculares, inglês, espanhol, aula de xadrez, um monte de coisas. E eu pergunto, onde que essa criança brinca? E a gente tendo essa consciência, talvez quem faz uma aula de natação, que vai para uma aula de natação, tem essa consciência, né? Faz uma pequena anamnese, vê se a criança tem muitas atividades, esse professor talvez cure essa criança brincando. Por isso que eu te falei para vocês lá no início. Se a gente tiver esse olhar lúdico para essa criança, um olhar muito mais amplo, não só de ensinar a técnica ou outra, mas brincar com essa criança, você já vai estar ajudando bastante ela. E eu gostaria, esse é um último slide para não ficar cansando vocês, né? Mas eu gostaria que as crianças, quando vissem vocês, professores, educadores, terapeutas, elas vissem vocês assim, né? Como algo que dá segurança, como um ser humano a ser espelhado, um ser humano que traz calor para essa criança. Mais nesse sentido. Acho que é isso, Grupo Fazer o Bem. Que legal, senhor Wagner. Cadê o É Reinaldo? Fala o muito Reinaldo, deixa o engraçado. Reinaldo falar. Eu sei que tem, assim, tem muitas pessoas, mas é engraçado a gente falar pro. Engraçado Eu falar tive que pra fazer tela, né? não, eu tive que fazer uma força tremenda. Eu imaginei várias pessoas assim, sabe? Ficar muito mais caloroso. Mas eu sei que, eu espero que tenham acolhido isso, né? Engraçado, é muito engraçado. Por isso que Fala, eu falei que eu Reinaldo. fico maneiro. Wagner, Oi? primeiramente, né, muito obrigado aí pela disponibilidade, Imagina. pelo conteúdo que é sempre fantástico a gente escutar e a gente sempre aprende, porque quando a gente escuta uma vez, a gente entende um pouco. A gente vai escutando várias e várias vezes, aquilo vai começando a fixar na nossa cabeça. E é aí que as coisas começam a fazer sentido, né? Então, não adianta a gente ver uma vez só e achar que já sabe tudo. A gente está sempre aprendendo e tem que ter essa humildade de vamos lá, vamos assistir de novo, porque sempre tem algo a agregar, sempre tem algo a acrescentar. E antes da gente começar aqui a galera começar a entrar, você estava comentando algo, né? Falando de como o professor, né? O professor ele tem uma capacidade que às vezes ele não sabe disso. Você falou assim que nem é o médico, né? Que ajuda tanto assim. Eu queria que você comentasse um pouco disso. Aí eu acho que vai ser bacana para o pessoal escutar. Eu tenho uma historinha muito para ilustrar vocês, que é aquela história da história de vida do contador de histórias. Eu acho que vocês já sabem disso. Ele é um menino, passou por várias casas, né? E pelas várias casas que ele passou, ele era devolvido. Ninguém aguentava ficar com essa criança, né? E uma vez ele foi adotado por uma francesa. E quando ela francesa saiu, ele já era um pouco, acho que quase adolescente, ou estava entrando na adolescência. Ele pegou e inundou a casa dela. Ele bebeu todas as torneiras e tal. E quando ela chegou, ele já pensou assim: vai bater em mim, ela vai bater em mim, vai me dar porrada, uma coisa do gênero. Vai me dar bronca, vai me devolver. E essa francesa pegou e abraçou esse menino. E esse menino, era isso que ele queria. Entendeu? Eu acho que se a gente ter eu tenho muita essa coisa da etnia minha, e lá no Japão o imperador não faz reverência com o professor, né? E nós somos o que somos hoje, profissionalmente falando, porque tivemos um professor. Então, assim, esse professor vai ensinar não só as matérias, né? Mas a criança, ela enxerga algo mais, ela enxerga a alma desse professor, se ele realmente está sendo verdadeiro, se realmente ele está sendo caloroso, se realmente está sendo humano. E tem aquela velha frase, né? Quando tocar um ser humano, toque a alma dele.
Então, se você conseguir captar isso, eu acho que já é de grande valia. Por isso que eu acho que, assim, às vezes eu sempre exemplifico que tem uma criança que mora na favela, onde tem muito tráfico. Ela tem um futuro muito tenebroso? Tem, né? Não teve a mãe presente, o pai presente, mas se tiver uma pessoa que o toque, ela está salva. E quem geralmente é esse professor? Quem geralmente é esse ser humano? É o professor, né? A gente, você pode ver, tem vários filmes de história de professores que são fantásticos, né? O que não sai da minha memória é o Mestre com Carinho. Você vê, né? Pegar todo aquele bando de jovens, todos rebeldes, e o professor vai lá com uma certa autoridade. E o professor agindo de autoridade amorosa, eu acho que é muito... Eu acho que isso que ajuda a criança, no lidar, de curar essa criança. O médico educa no sentido assim, olha, tem que dormir tal horário, tem que tomar tal remedinho, essas coisas todas. Mas se a gente pensar como o Steiner pensava, a gente tem um longo caminho a trilhar ainda. Não nossa vida, mas em várias ainda. Eu acho. Não sei se ficou claro a resposta, professor. É Totalmente complicado. claro. É complicado. Mas eu acho que é esse teu olhar que é o que faz a gente ficar encantado com a palestra, sabe, Wagner? Eu falei isso para você já várias vezes e para quem já me ouviu falando sabe qual é a minha opinião sobre o seu posicionamento em relação a esse olhar para a criança, ao olhar do brincar para o desenvolvimento da criança e principalmente por você ser um médico tendo esse olhar, o que para a gente é bastante incomum. Então, Sim. é esse seu olhar, essa sua fala que faz com que a gente realmente queira você mais próximo e queira você sempre falando com a gente. Então, isso deixa a gente super contente. Vou Mas você aproveitar e fazer sabe que uma pergunta. manda. A Rosana está perguntando assim para você, ó. O adulto, ele geralmente costuma intervir na brincadeira da criança. Na sua visão, o que você diria a respeito disso? Aí que tá. São vários aspectos, né? O que é esse intervir? É atrapalhar, né? Porque, assim, eu não posso julgar um adulto sem olhar para a cultura dele. Deu para você entender? Então, assim, existem limiares de limites de tolerância, né? A etnia nipônica é uma das que a tolerância é muito pouca, muito baixa. Minha mãe me matava com o olhar. E se ela gritasse, a sensação que eu tinha é que ela ia me amarrar num poste, né, e tacar fogo, porque eu já tinha aprontado. Então, assim, eu acho que o brincar tem que ser livre. Se for intervir, eu acho que esse Acho que eu falei a intervir seria... palavra errada, é interferir. Mas também, né? A interferência, ela é que tá. Se a gente viu lá no início que aquela fantasia cósmica vai ser trazida através da brincadeira, através dessa a criatividade vai se manifestar através daquela fantasia cósmica, talvez essa interferência atrapalhe mesmo. O brincar tem que ser livre. Tanto é que dentro do olhar antroposófico, o brincar tem que ser livre. Então a gente não pode interferir muito. Por exemplo, hoje o que a gente vê nessa coisa da interferência, André, muito adulto querendo interferir na briga da criança. As crianças discutem, se batem, daqui a pouco eles estão brincando de novo. Agora, o adulto vai lá e bate, já viu isso, batendo no outro menino, que isso é absurdo isso, sabe, gente? E outra coisa é assim, a gente tem que ajudar essa criança nesse mundo tão louco a se frustrar. Então, não é ser permissivo também, mas é também dar limite. E esse limite vai de acordo com a educação cultural de cada um de nós. Entendeu? É bem complicado, né? Legal, legal. E você falou uma coisa interessante que é esse mundo muito louco que a gente vive. E dentro desse mundo muito louco, a gente está num momento muito louco. Então, eu queria que você também desse para a galera que está assistindo o seu olhar nesse contexto todo da antroposofia, principalmente, o que eles Sim. podem fazer em casa nesse momento agora
para não influenciar tanto nessa alma ou para influenciar de maneira positiva, ou não sei como que você olha para isso nesse momento de isolamento. Nesse contexto, como as mães estão ficando muito com as crianças em casa, às vezes as crianças ficavam com as babás, ou com as empregadas, ou com as vovós e vovôs, que agora não pode, né? Eles têm que ficar em casa. Existe um outro contexto, e eu sempre estou perguntando para os pais, quando eles vêm aos consultórios, como eles estão. Porque se dependendo eles estão meio out ou estão muito estressados, eu dou um remedinho para eles. Porque o equilíbrio da criança, como eu falei lá, eu falei do setênio, do corpo etérico, né? O equilíbrio dessa criança, principalmente até os 7 anos, depende do equilíbrio dos pais e principalmente da mãe. Se a mãe está estressada, o filho é curto-circuito. Se a mãe é Dalai Lama, meu filho é um Buda. Então, assim, são vários aspectos. O aprisionamento, isso é uma coisa que estressa, então a gente fica tolhido um pouquinho do movimento. Feliz daquelas pessoas que moram em casa e esses quintais são amplos, tem até jardim. Então, talvez não sintam, as crianças precisam de espaço e esse espaço maior libera essa energia, os pais ficam menos estressados, mas também tem o pai e a mãe que tem que fazer homework, e se não fizer homework, também tem que ajudar naqueles que é uma loucura. Então, assim, precisa ter ritmo. Então, na hora do homework, nós vamos trabalhar. Na hora acabou o homework, nós vamos brincar com essa criança. Vamos exercer a paternidade e a maternidade. E se a casa, esse lar, tiver ritmo, essas coisas, eu acho que é tranquilo. Agora, a casa que é totalmente disfuncional, não tem calor, não tem ritmo, o sono é desregrado, a alimentação é totalmente artificial, né? Aí fica difícil, aí o estresse é muito maior. Mas se a gente começa a alimentação nos devidos horários, dormir nos devidos horários, brincar nos devidos horários e trabalhar nos devidos horários, e se a mãe e o pai puderem fazer uma coisa que a gente fala, trocar o papel, eu acho que tem tudo a equilibrar. Mas é difícil? Claro que é, não é fácil. Mas se a gente conscientizar que se a gente puder, o equilíbrio das nossas crianças depende do nosso equilíbrio, a criança consegue sentir a nossa alma, né? Eu acho que é bem válido. Eu sempre falei para você, André, que as crianças que estão vivendo esse momento estão ficando muito mais com os pais, e os pais estão brincando com essas crianças, eu tenho certeza que vão ser adultos mais felizes. Isso eu tenho certeza. Mas desde que brinquem de corpo e alma. Legal. Bom, para a gente finalizar, uma última pergunta. A Silvia, que é parceira nossa, ela está falando aqui da importância de, bom, como estratégia, né? Música, ou cantar, tocar instrumentos, pode auxiliar ajudar nessa Claro, questão do tédio, claro. ansiedade, nesse momento que a gente está vivendo? Sim, claro que sim. Claro que sim. A música é importante, né? Ela toca a nossa alma, né? Ela toca a nossa alma. E tocar um instrumento é uma coisa fantástica, claro que sim. Isso não tenha dúvida, isso eu nem tenho dúvida, isso é fantástico. Show. Isso. Meu querido, a gente está finalizando nosso momento de bate-papo. Espero que você tenha curtido, assim como a gente com certeza eu gostou espero muito. que eles tenham curtido. A gente vai fazer, antes da gente finalizar, eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera e nesse momento eu vou pedir para inclusive vocês abrirem o microfone, porque a gente vai fazer barulho para te agradecer e bater palma como se a gente estivesse simulando nossa palestra lá no Congresso. Então abram os microfones, batam palma, agradeço o Wagner. Parabéns! Excelente, obrigada. Bom, excelente. Muito obrigada. Maravilhoso. Sensacional, sensacional. Agora